Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso. E como o Flávio comentou, eu sou profissional da área de segurança da informação, tá? Eu, na realidade, sou engenheiro eletrônico, trabalho com tecnologia da informação desde a parte de projetos de computadores até ao longo da carreira, caminhando para o lado de segurança da informação. Então, boa parte da minha carreira foi criando controles e medidas de proteção e lidando com as ameaças cibernéticas. Ah, tenho, de uns anos para cá, me especializado, inclusive o apoio muito do Flávio, na formação de novos profissionais, porque existe uma demanda grande de profissionais de segurança da informação, e uma das questões que a gente discutiu, sim, as instituições de ensino agora perceberam essa necessidade, perceberam essa grande vulnerabilidade que a gente tem na área de tecnologia, que é a falta de conhecimento sobre segurança. Então, a gente tem trabalhado a formar esses novos profissionais, tá? Uma questão muito importante, como também o Flávio estava comentando, é o seguinte: qualquer profissional de segurança da informação, segurança cibernética, como também as pessoas se referem, que é a segurança da informação aplicada a sistemas conectados à internet, qualquer profissional dessa área, uma vez na vida, vai ter que chegar na alta direção da empresa e defender algum investimento em segurança. Então, em algum momento da vida, vocês vão ter que defender um projeto, tá? Vão ter que explicar para a alta direção da empresa por que alguma coisa é importante, qual retorno aquilo vai dar para a empresa e quais as consequências de você não fazer aquilo. Como a gente estava no início, antes de iniciar a aula, eu estava trocando algumas ideias com os alunos, como eu estava comentando, isso é mais complicado ainda, e é onde a gente vai focar nessa aula, naquelas empresas que não são de tecnologia da informação. É muito fácil eu chegar numa empresa de tecnologia da informação, uma que é voltada a prestar serviços de tecnologia da informação, e discutir com ela, por exemplo, a atualização do sistema operacional. Discutir com uma empresa que o negócio é tecnologia da informação, eu fazer um investimento, por exemplo, no novo firewall. Mas é extremamente complicado eu chegar, por exemplo, num hospital e dizer, olha, você tem esse valor, com esse valor do firewall você compra um equipamento de tomografia. Eu vou comprar o firewall ou a tomografia? Então, essas situações a gente enfrenta na vida. E aí, a grande importância da gente ter um modo, uma metodologia para abordar isso, ter uma forma de explicar isso. Então, essa forma, essa metodologia é o Business Case. O Business Case, o plano de negócios, é um documento que mostra para a empresa por que ela deve fazer um determinado investimento e não outro. Então, o que que acontece? A gente precisa ter o conhecimento de como estruturar um business case consistente. Como o Flávio falou, um business case poderoso, um business case que demonstre a real necessidade, tá? Que dê um embasamento técnico forte, aliás, dê um embasamento de negócios forte para a tomada de decisão, tá? Outra coisa que é o objetivo do curso é trazer essa competência de poder defender essa implantação. E, como vocês vão perceber hoje, e na realidade tem outros vários cursos que a gente também foca nisso, a gente não precisa inventar segurança da informação, a gente não precisa improvisar medidas de segurança da informação. Existem frameworks de segurança, existem normas técnicas. Então, a gente pode usar um desses frameworks para embasar todo o nosso trabalho do Business Case e dar uma solução consistente. E qual é a aplicação prática disso? É nessas situações. Eu estou defendendo o meu firewall e o médico lá está defendendo que ele vai comprar um novo equipamento de tomografia. Qual dos dois, em termos de negócio para a empresa, é o mais, vamos dizer, o que vai trazer o retorno melhor? Ou vai ser o melhor para o negócio? Vocês podem me falar, puxa vida, é o que a pessoa que é de tecnologia talvez pense. Puxa vida, aquela tomografia vai permitir o hospital fazer exame e melhorar. Tá bom, mas se esse hospital sofreu um ataque cibernético, sofreu um problema de ransomware, ele
Teve, não sei se vocês lembram, alguns anos atrás teve uma onda de ransomwares que afetaram hospitais. Teve hospital que teve que transferir pacientes para outros lugares por causa do ataque de ransomware, os mais graves. Então, essa decisão não é tão simples assim. E não adianta o profissional de tecnologia, o profissional de segurança da informação, chegar com esse argumento: ah, mas o nosso firewall atual é velhinho. Não vai funcionar. Ah, o nosso firewall atual não está no quadrante mágico do não sei quem. Não vai funcionar. Eu tenho que mostrar em números, em negócios, um raciocínio que a alta direção, que é focada, é a função da alta direção, olhar um negócio, olhar o que é mais interessante para o negócio. Essa é a aplicação prática de um business case, tá? Como é que eu vou fazer isso? É uma hora, em torno de uma hora. Eu vou mostrar para vocês algumas orientações teóricas e vou usar um exemplo fictício, mas bastante simplificado, para poder caber numa hora, para a gente poder discutir esse assunto. Esse é um tema que, se a gente começar a conversar e começar a aprofundar, nós podemos ficar semanas discutindo. Dá tema até para o MBA, se a gente quiser. Mas nesse determinado momento, eu vou tentar ser o mais simples possível para poder transmitir, tá? Então, basicamente, por que nós estamos assistindo essa aula? Por que vocês estão assistindo essa aula? Eu estou apresentando essa aula para vocês. Porque é um dilema nas empresas. A empresa tem recurso limitado, tem recursos humanos limitados, tem recursos financeiros limitados, existe tempo limitado. Ela tem que focar as ações dela, os recursos dela, no que é melhor para o negócio. E quando eu falo melhor para o negócio, não me entendam num sentido restrito, puramente comercial. O negócio é alguma coisa que presta serviços e entrega produtos para a sociedade. Então, a empresa como um todo, para ela sobreviver, ela tem que atender os clientes dela, ela tem que atender a sociedade, ela tem que ser boa para os parceiros de negócio. Então, a hora que eu tomo uma decisão sobre onde eu vou direcionar os meus recursos, eu não estou pensando só no faturamento da empresa, eu estou pensando em tudo que acontece a partir disso. E na hora que eu vou decidir, que eu vou discutir se eu ponho o firewall ou a tomografia, é esse tipo de discussão que eu tenho que levar para a direção da empresa. Não adianta eu falar do modelo do firewall. Outra discussão também muito recorrente: ah, nós estamos com um sistema operacional velho, eu estou lá com Windows XP e quero passar para o Windows 11. O que isso significa para a direção da empresa? Nada. Vai mudar alguma coisa para ela no que ela entrega? Talvez não. Vou ganhar mais dinheiro? Vou atender mais gente? Não. O que é que vai mudar? Vai mudar a exposição ao risco dela. Talvez não, na defesa eu vou ter que mostrar que isso viabiliza nossos projetos. Então, essa é a grande discussão, esse é o grande dilema das empresas e esse é o grande dilema do profissional de segurança da informação dentro de uma empresa, que é defender projeto dele frente a outros projetos da empresa. Lembrando que sempre é uma decisão, é uma responsabilidade da direção da empresa, dados os argumentos, dado o que foi apresentado para ela, decidir por uma coisa ou outra, tá? Então, o nosso grande papel é mostrar o valor daquilo que a gente está querendo fazer, tá? Então, o Business Case, basicamente, ele mostra isso, ele ajuda a empresa a decidir entre as demandas que competem por recursos. E uma característica dos projetos de segurança da informação é segurança da informação, da mesma forma que eu estava comentando antes da aula, que ela exige conhecimento contínuo, você precisa estar sempre se atualizando para ser um profissional de segurança cibernética, para que você possa continuar sempre defendendo a empresa, colocando controles eficazes. Da mesma forma, as medidas de segurança da informação precisam ser atualizadas constantemente, precisam ser mantidas. Não adianta nada eu botar um bom firewall, mais caro do mercado, na minha rede. O firewall é o equipamento que protege a rede externa, a rede interna, os nossos computadores internos contra o que está fora na internet. Não adianta eu comprar o firewall mais caro do mundo se eu não colocar alguém para revisar periodicamente as configurações dele e as regras dele.
Não adianta eu botar um belíssimo sistema de inteligência artificial para detectar ameaças se eu não tenho alguém supervisionando para ver se esse sistema está sendo ensinado direito. Se o que ele está realmente evitando é o meu problema. Então, eu preciso do investimento contínuo. Então, segurança da informação, eu preciso do investimento para montar os meus controles, para aplicar, criar meus frameworks, criar minha estrutura, que é o que a gente chama de CAPEX, que é um investimento em capital, que eu vou comprar os ativos, ou vou investir em ativos, e eu preciso do gasto continuado. Eu preciso do que a gente também costuma chamar de OPEX, que é aquele gasto contínuo, diário que a gente faz. Então, a hora que eu vou defender um projeto de segurança da informação, eu não vou defender o custo do firewall, eu vou defender quanto vai custar para eu pôr o firewall e quanto vai custar para eu manter aquele firewall funcionando depois. Tá? E aí, como é que eu vou justificar isso? Eu vou dizer qual é o retorno esperado daquilo. Claro que aqui eu estou usando o retorno esperado num sentido um pouquinho mais amplo que o pessoal do mercado financeiro usa. Eu estou usando o retorno também no sentido do que ele vai me trazer de redução de riscos e de benefícios intangíveis em me capacitar a fazer projetos mais complexos de tecnologia, porque eu tenho uma infraestrutura mais robusta, mais protegida. Mas eu vou mostrar esse retorno. E claro, como é que isso se alinha com a organização? Como é que a compra de um firewall se alinha com a estratégia de negócios do hospital? Entendeu? Não é uma coisa assim absurda que eu estou colocando lá dentro. Não é uma excentricidade eu querer ter um firewall bom no hospital. É porque aquele hospital hoje tem acesso remoto dos médicos, ele acessa sistemas de prontuário eletrônico na nuvem, ele tem sistemas que operam a partir de informações que recebem de fora. Se aquele firewall, se aquele hospital perder a conectividade dele, se ele perder a conexão com a nuvem, muitas vezes ele vai parar completamente. É uma novidade no hospital? É, porque a informatização dos hospitais é coisa de 10, 20 anos para cá. E a maior parte dos hospitais ainda não se deu por conta, e não é coisa, não estou falando no sentido negativo, eu estou falando uma realidade. Você vai introduzindo tecnologia, porque ela vai surgindo, e muitas vezes você não percebe o quanto aquela tecnologia mudou o teu negócio. O quanto aquela tecnologia, se parar de funcionar, vai parar teu negócio todinho. Ela é um meio, na maior parte das empresas, que se parar, a empresa para, tá? Então, é isso, esse alinhamento tem que fazer parte do meu business case, porque quem não é de tecnologia, quem não é de segurança, não tem a obrigação de ter essa visão, tá? Algumas leis, igual a LGPD, que o Charles está mencionando, elas ajudaram a conscientizar as empresas. Mas mesmo a direção da empresa, ela normalmente, se você pegar uma empresa que não é de tecnologia, a direção da empresa não é de tecnologia, alguém que conhece profundamente o negócio dela, muitas vezes essa direção da empresa, ela não tem a visão do como é que a LGPD, na realidade, se materializa através dos vários controles de segurança que estão dentro da empresa, ou através dos recursos de tecnologia. Eu vou contar um exemplo rápido, só para poder iniciar o outro tópico, que é o seguinte: em determinada situação, nesses meus 35 anos aí de carreira, mais de 35, quase 40, me chamaram para ajudar uma empresa que ela tinha sofrido um baque tremendo por causa de um ranço. Eles ficaram bem mais de uma semana, levaram bem mais de uma semana para conseguir retomar as operações. Durante 5 dias, eles não conseguiam produzir nada, entregar nada, vender nada, porque o ransomware afetou o sistema ERP deles, afetou o sistema de controle industrial, afetou tudo. Lá, quando eu cheguei na empresa para tentar entender, eles já tinham se recuperado, eles me chamaram para, pelo amor de Deus, não aconteça de novo conosco, tá? Aí eu fui lá ver o que estava acontecendo, tá? Eles até tinham uma continuidade de negócios, não sei, eles eram uma indústria. Se alguma indústria tivesse problemas, tivesse algum problema de suprimento, eles sabiam o que fazer. Eles estavam mal preparados na área de tecnologia, tá? A maior falha deles é que eles tinham várias unidades fabris e o data center deles era num lugar só. E nesse lugar só, eles tinham um conjunto de computadores, até redundantes, nas melhores práticas, mas tudo no mesmo lugar.
e os discos também. Inclusive, o sistema de backup era ligado na mesma rede, no mesmo conjunto de discos. Então, quando pegou o ransomware, foi tudo. Tá bom. Aí eu fui conversar com as partes envolvidas, tá? Na questão. Conversei com um recém-ex-gerente de TI, tá? Que é sobre o assunto. Aí ele me falou: puxa vida, olha, várias vezes eu levei, olha, eu preciso montar um site de contingência, eu preciso comprar servidor. Várias vezes ele levou esse problema, tá? Aí eu fui conversar com o presidente da empresa. Traduzindo num linguajar mais técnico, vamos dizer assim, ele se virou para mim e falou: nunca ninguém me falou que se aquele negócio parasse, eu ia ficar mais de uma semana com a minha empresa de portas fechadas. Nunca ninguém me contou que isso acontecia. E ele era um cara que entendia pra caramba da indústria dele. Entenderam? Então, não necessariamente a alta direção sabe, porque não é obrigação dela, é obrigação nossa como profissionais. Da mesma forma que eu não preciso saber operar um rim, é o médico do hospital que tem que saber operar o rim, eles não têm a visão do que pode significar uma LGPD, do que pode significar uma continuidade de negócios em tecnologia. E nós de TI, nós de segurança da informação, é que temos que levar isso numa linguagem que eles entendam. E aí, o que a gente tem para apresentar isso de forma consistente? A gente tem que demonstrar a necessidade daquilo pro negócio, tá? Tem que ter a justificativa e alinhamento estratégico. A gente tem que estar bem alinhado. O que aquilo significa para a empresa? O que acontece se aquilo não for feito? O que acontece se aquilo for feito? E nós temos que justificar esse investimento em relação a outros que a empresa possa. Por que eu faço aquele e não faço outros? Tá? E aí vem a questão da análise de viabilidade também. Nem todo projeto que a gente coloca pode ser viável. E quem está ouvindo a gente falar pode não ter essa noção. Então a gente tem que fazer uma análise. Olha, isso é viável, é por isso que é viável. Existem riscos de eu fazer um projeto? Existe. Nada que a gente faça não tem risco. Então a gente vai ter que dizer quais são aqueles riscos. Se eu fizer isso e por algum motivo acabar o dinheiro, o que acontece com a empresa? Eu vou ter que identificar e mitigar esses riscos de projeto nisso que eu estou fazendo e o que ele vai introduzir. E eu tenho que ter um plano de contingência para se der alguma coisa errada durante o meu projeto, porque dependendo do que eu vou fazer, eu posso impactar a empresa se aquele projeto não acabar ou se desandar. E, claro, eu tenho que comunicar isso de uma forma clara, concisa e persuasiva. Eu tenho que dar uma visão geral disso aí. Eu tenho que tocar as informações. E o grande segredo é: o Business Case não é um documento de TI, é um documento de negócios. A comunicação que eu vou fazer é uma que o pessoal do negócio entenda. Se eu estou falando com uma alta direção numa empresa que é composta de médicos, eu vou usar uma linguagem que os médicos entendem. Eu não vou ficar discutindo o modelo do Firewall, eu não vou ficar discutindo o ataque de SQL injection, o ataque de drop tiers, entendeu? Eu vou discutir aquilo no impacto. Olha, meu, se isso aqui der problema, esquece você fazer acesso remoto da tua casa. Você não vai conseguir atender, não vai conseguir checar o prontuário do teu paciente. Então, essa é a linguagem que a gente tem que usar, tá? E aí, o que acontece com isso? Se eu quero fazer um business case bem feito, eu preciso estar municiado de informações. Eu não posso chutar. Se eu chegar lá para a diretoria da empresa, olha, eu acho que eu vou gastar mais ou menos 1 milhão. Não, isso aí deve, talvez custar uns 10 mil por mês. Aí o cara vai perguntar: aí você vai gastar onde? Quanto tempo você vai fazer? Morreu meu business case. Eu tenho que dar informações sólidas, concretas, realistas, pelo menos, estimativas muito bem com a melhor informação que eu tiver. Como é que eu faço isso? A própria tecnologia, as próprias normas, as frameworks dão as práticas para nós. Tem um negócio chamado avaliação do impacto nos negócios, BIA. O que é isso? Eu olho para os meus processos de trabalho e descubro quais são os processos mais críticos. Eu olho para os processos mais críticos e descubro como é que eles são executados. Olho como eles são executados e descubro qual é a tecnologia da informação envolvida nessa execução. E aí, o que eu faço?
E se esses processos de trabalho sofrerem interrupções? E se eu não puder fazer uma tomografia no paciente? E se eu não puder produzir aquele quilo, aquela matéria-prima para se eu não conseguir introduzir aquela matéria-prima para fazer o meu produto na indústria no momento certo, se eu não conseguir ter os equipamentos de controle industrial controlando a entrada do insumo nas máquinas que vão gerar o produto. E se eu não conseguir ter o meu atendimento ao público, por exemplo, num sistema de e-commerce, o que isso acontece? Quanto tempo eu aguento sem isso? Qual é o meu prejuízo, o meu impacto? Tá? Aí o que é que eu vou fazer? Descoberto qual é o meu impacto nos negócios, o que é que pode impactar, quais processos de trabalho, quais recursos podem impactar, aí eu passo para a minha análise de riscos de segurança cibernética. Eu vou fazer uma análise detalhada agora com uma visão de tecnologia para ver, puxa vida, se esse firewall aqui parar, o hospital não consegue mais acessar o sistema em nuvem. Se esse antivírus estiver desatualizado, eu posso pegar um vírus no meu sistema de exames médicos. Se essa proteção, se o meu sistema de backup não estiver isolado do meu sistema de produção e eu pegar um ransomware, eu perco todos os meus documentos confidenciais. E aí eu começo a analisar essas ameaças e vulnerabilidades, eu faço uma análise dela e começo a selecionar as medidas e controles que vão atuar sobre elas. E começo a dimensionar também a forma que eu vou apresentar isso para a direção. Eu combino com a direção da empresa, só vou apresentar isso de uma forma qualitativa ou quantitativa. Qualitativa tem alguns critérios subjetivos que eu discuto com a direção, se a coisa é alta, média ou baixa, crítica, extrema, e a quantitativa eu reduzo isso a dinheiro. Eu vejo o valor em risco. Quantos milhões, o que é que eu vou perder nessa história, eu vou ter que considerar como um provisionamento para ser o problema. No caso de hospital, vou ter que pensar em vidas humanas. Então, eu vou discutir com a direção da empresa como é que eu quantifico isso. E aí eu vejo as medidas de controle, faço um plano de implementação dessas medidas de controle, e uma vez que eu tenha tudo isso estruturadinho, aí eu faço o business case para defender essa ideia junto à empresa. Entendeu? Mas eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer todos esses levantamentos para eu estar subsidiado para fazer um business case consistente. Porque aí eu vou ir direto no ponto. O que é que impacta a empresa? O que é que eu vou fazer para resolver o que impacta a empresa? Quanto vai custar isso que impacta a empresa? Qual é o benefício que eu vou extrair disso daí? E como é que eu vou executar isso? Então, esses são os pré-requisitos para eu escrever um bom business case. Com todas essas informações na mão, o que é que acontece? O que é meu business case? É um documento que começa com um resumo executivo, depois, mais por fim, eu falo dele com mais cuidado. Aí eu vou dar uma introdução mostrando o contexto daquilo que eu quero fazer para a direção da empresa. Eu vou fazer uma análise da situação. Por exemplo, acho que é Lorde, né? Lorde ou Yord, não estou conseguindo ver aqui direito no chat. Ele falou que tem uma lei obrigando o hospital a ter gerador. O fato de uma lei obrigar um hospital a ter gerador é uma coisa que você pode entrar numa análise da situação. É uma regulamentação que me exige ter um determinado nível de prontidão em caso de disrupções. Então, isso entra numa análise da situação, como outros fatores. Quando eu faço análise de impacto nos negócios e faço análise de risco, necessariamente eu tenho que entender o contexto de funcionamento da empresa. E aí, isso vai me subsidiar de escrever essa análise da situação. Qual é a situação dela, qual é a exposição dela, que tipo de regulamentação ela está amarrada, isso eu vou analisar. Tudo isso vai gerar necessidade do que eu estou propondo fazer como projeto. Aí eu vou dar as alternativas e opções, porque na análise eu apresentei um problema e apresentei uma sugestão de solução, mas eu posso fazer de outras formas. Então, na alternativa, eu vou mostrar algumas dessas alternativas e por que elas não são escolhidas. Aí eu vou vir com a minha proposta de solução mais detalhada. Então, eu tenho esse problema, tenho essas alternativas, e aqui está a forma com que eu vou resolver elas. Eu vou analisar os benefícios, vai ter um capítulo no Business Case analisando os benefícios dessa solução que eu introduzi.
Vai ter um capítulo no Business Case dizendo dos custos. Olha, eu vou ter que pôr um firewall. O firewall custa tanto. O projeto de instalação do firewall, para contratar uma pessoa para vir aqui mexer na rede, eu vou gastar tanto. Para depois manter isso funcionando, eu vou contratar um cara que vai ficar monitorando esse firewall, vai custar tanto. Então, isso aí eu vou pôr tudo nesses custos. Eu vou vir com o plano de implementação. Olha, a partir do momento que esse projeto for aprovado, eu vou fazer uma RFP, uma requisição de proposta para o mercado, para as empresas especializadas em Firewall, para que elas me ajudem a escolher o Firewall. Aí depois disso eu vou ter o processo de compra de Firewall. 3 meses depois que eu comprei iniciei o processo, vai estar o Firewall aqui na minha empresa, dependendo do período de compra da empresa. Aí eu vou precisar de tantos dias para instalar, eu vou ter que fazer a instalação dele num dia que não cause impacto, que seja uma situação sem impacto para o hospital, ou vou ter que pensar ter que criar momentaneamente uma rota alternativa para que as coisas continuem funcionando. Então, tudo isso eu vou escrever nesse plano de implementação. Como é que eu vou realizar aquilo que eu estou prometendo para a empresa? Aí eu vou falar dos riscos que podem acontecer nisso. Por exemplo, se eu estou falando de instalar um firewall no hospital, a hora que eu instalar o firewall, se eu não tomar cuidado, eu corto a rede de comunicação do hospital com a internet. O hospital pode ficar sem internet? O prontuário eletrônico dele está na internet. Então, o que é que eu vou ter que pensar? Ah, então eu tenho dois firewalls, eu tenho o principal e o de contingência. Então, eu desligo o principal, troco o principal. Tudo funcionou? Vou lá. Então, isso tem que estar pensado na gestão de riscos. E aí, a conclusão, dando o fechamento para tudo isso, e com esse conjunto de documentos, que é relativo, com esse documento, com esse relatório, que embasado em tudo aquilo que a gente fez, aí que a gente vai bater na porta da alta direção para dizer, olha, eu preciso do dinheiro e está aqui o racional para esse dinheiro que eu preciso, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura. Então, vamos entrar um pouquinho em detalhes nessa estrutura. A introdução mostra uma ideia geral, tá? Então, por exemplo, nesse case fictício que eu coloquei só para exemplificar de forma muito simplificada a ideia, ele, por exemplo, está explicando a situação de uma indústria do setor alimentício, que ela passou por uma transformação digital, só que como é natural, como aconteceu com a maior parte das empresas, ela foi uma transformação focada em botar os processos para funcionar com tecnologia, ou introduzir novos processos de tecnologia. Muitas das empresas que fizeram a transformação digital não olharam ou não deram foco ou não tinham recursos para isso no momento na robustez da segurança dessas soluções que elas introduziram. Também, como eu falei, a segurança da informação é alguma coisa dinâmica. Muitos dos problemas que a gente está enfrentando hoje apareceram a partir dessa transformação digital. Por exemplo, hoje já tem lugares no mundo em que os hackers atacam empresas de distribuição de água. Por quê? Porque todo o processo de controle de reservatórios, de fluxo, de tudo hoje está computadorizado. 20, 30 anos atrás, ninguém ia se preocupar com o hacker atacar uma empresa de distribuição de água. Não tinha nada para ele atacar lá. Então, à medida que você foi introduzindo a tecnologia em novas utilidades, surgem naturalmente novos riscos, surgem novas ameaças. Então, a transformação digital, ela introduziu isso. Então, essa indústria, do setor do setor do setor de alimentação, na análise, nessa introdução, a gente está explicando que ela é muito vulnerável a ataques pela internet, a ransomwares e a problemas no sistema de controle industrial dela, que controla as máquinas de produção, controla as monitorações desses sistemas, e no sistema de back-office que está em cima do ERP, do Enterprise Resource. Explicamos que o foco, quando ela transformou digital, foi botar as coisas para funcionar, não foi olhar os riscos novos que iam surgir disso, e ainda a gente coloca uma questão interessante. Essa empresa tem muita vontade de adotar tecnologias novas. Então, ela está já olhando inteligência artificial e ela está começando as tratativas para abrir o negócio dela no mercado, na Bolsa de Valores, capital aberto.
que traz uma série de exigências com relação à situação da empresa, e também que, se você tem uma empresa que ela tem um incidente cibernético, o valor da ação dela, o valor dessa inicial no lançamento pode cair muito. Então, essa é a situação que a gente está abordando nesse Business Case de exemplo. Então, isso seria o exemplo de uma introdução, explicando por que é que eu estou apresentando aquele Business Case. O que é uma situação típica dos projetos de segurança da informação? Por que a gente faz projeto de segurança da informação? Por um motivo muito simples. Na maior parte das empresas, eu conheço raras empresas em que isso não acontece, a tecnologia da informação é um meio para ela atingir os fins dela. Só que esse meio cresceu tanto nos últimos anos que ele se tornou vital para a empresa funcionar. Se eu tiver um impacto, se eu tiver alguma disrupção é qualquer coisa que interfere com a operação normal. Ele é um conceito um pouquinho mais amplo que interrupção. Tá? A disrupção, ela mexe inclusive na qualidade. Por exemplo, uma disrupção num sistema de comunicação de dados pode ser lentidão, perda de pacotes, não precisa ser a queda do link total. Então, uma disrupção nesse meio que é a tecnologia da informação, hoje tem impactos muito grandes para o negócio. Inclusive por conta de leis novas, igual a LGPD, no Brasil e no resto do mundo, um impacto num sistema de tecnologia da informação pode ter até consequências legais para a empresa. Se essa disrupção abrir a possibilidade de um hacker roubar dados pessoais de clientes da empresa, por exemplo, no hospital, se um hacker acessar os prontuários médicos dos pacientes, você tem um problema gravíssimo por vazamento de dados pessoais sensíveis. Então, esse meio que é a tecnologia da informação, ele ganhou uma importância tão grande para as empresas e muitas ainda não perceberam os riscos. E aí a maturidade em segurança da informação da maior parte das empresas é baixa. Para você aumentar essa maturidade de segurança da informação, você precisa de investimentos. Então, a situação típica que a gente vai encontrar em projetos de segurança da informação é que a gente tem que aumentar a maturidade, implantar controles, implantar medidas de segurança da informação que têm um custo e vão resultar em custos recorrentes, e isso daí precisa ser pesado, discutido, defendido com as áreas de negócio, com a direção da empresa, que muitas vezes não tem uma visão desses riscos por se tratarem de coisas extremamente especializadas, tá? Da nossa área, que é difícil de explicar para quem está fora, tá? Então, lidar com essas situações, diminuir esses riscos, precisa dessas medidas, tá? A grande solução, tá, para isso aí é aplicar medidas de segurança, vamos dizer assim, bem estabelecidas, que eu vou falar dos frameworks. Mas na hora que eu faço a análise da situação, por exemplo, no caso dessa empresa fictícia alimentícia, se ela tiver um incidente de segurança da informação grave, ela pode ficar dias parada e, mais que isso, ela pode comprometer completamente a abertura de capital dela na bolsa. Quem é que vai comprar ações de uma empresa que ficou 3, 4 semanas parada por causa de um problema de segurança cibernética? Pode até comprar, mas vai comprar num valorzinho bem menor do que a empresa quer vender. Então, esse caso dessa empresa, a segurança cibernética afeta a capacidade dela, a falta de maturidade em segurança cibernética afeta a capacidade dela entregar produtos e afeta os planos futuros dela de abertura de capital. Também dificulta muito ela introduzir novas tecnologias, porque se você introduz novas tecnologias numa base fraca, a chance de você ter problemas é muito maior. Isso acaba gerando problemas. Então, essa é a análise da situação apresentada, que num business case, naturalmente, daria várias páginas de discussão, tá? Num linguajar de negócio, não num linguajar técnico, tá? E aí, o que acontece? Eu vou desenvolver segurança da informação. Eu, Carlos, trabalho há 40 anos com esse negócio. Eu posso desenvolver um controle. Eu vou inventar aqui o método de controle de acesso do Carlos. Eu vou criar um mecanismo de segurança, uma forma de segurança que eu vou implantar na minha empresa. Legal, funciona? Pode funcionar.
Se eu for muito bom, talvez eu chegue próximo desses padrões e frameworks que existem. Por quê? Porque os frameworks de segurança, as normas técnicas de segurança, elas são coisas desenvolvidas por especialistas, por um conjunto muito grande de especialistas e discutidas e aplicadas mundialmente. Elas são extremamente depuradas. Já passaram pelo teste da prática. Então, se eu vou chegar numa empresa que hoje não tem uma medida de segurança adequada, que está num nível de maturidade baixo, eu vou me basear num framework pronto. Eu não vou inventar a minha segurança. Eu vou seguir as orientações de algo que já está estruturado. A gente tem várias possibilidades. Eu vou falar disso das alternativas. Nesse business case que eu estou mostrando aqui de exemplo, eu tomei como base os do NIST. Por que eu tomei como base os do NIST? O NIST ele é um conjunto de documentos desenvolvido por um organismo, uma organização ligada ao governo americano, que ele estabelece padrões de segurança, normas, guias, frameworks, padrões não, ele estabelece guias, frameworks para você estruturar a segurança da informação, orientações práticas. E o conjunto de documentação dele é bastante amplo e muito prático, e com um foco bem específico, que é lidar com situações de defesa cibernética contra ataques. Então, ele está muito preocupado em você garantir que sistemas críticos vão ser mais robustos, mais resilientes, vão ser mais minimizar os riscos de segurança. Ele, muito bem implementado, ele chega num resultado similar a você, por exemplo, pegar uma norma 27001 e implementar. Então, para o caso da indústria alimentícia, que nesse momento ela não está preocupada em provar para ninguém, em certificação, que ela é segura, mas ela está preocupada em ser segura, usar esse framework do NIST é o caminho mais acertado, porque ela vai encontrar uma variedade enorme de orientações, fáceis de se acessar e relativamente muito bem estruturadas na apresentação, que vão permitir que ela implemente a segurança num nível que atenda às necessidades dela. Então, eu vou me basear principalmente nessa indústria no NIST CSF, Cyber Security Framework 2.0, que é a versão atual. Existe um outro framework, um outro documento, outro framework do NIST, que o CSF se refere a ele e que a gente usa em conjunto, que é o RMF. O que é o RMF? É o Risk Management Framework. Então, esse framework do RMF me orienta como é que eu faço a análise de riscos que vai embasar a implementação desses controles aqui. E existe um outro para as empresas. Saiu uma notícia um dia desses, uma pesquisa, que diz que já quase que metade das empresas brasileiras, de alguma forma, já estão olhando ou começando a usar a inteligência artificial. Então, se eu estou nessa situação, eu ainda tenho mais um que estende o RMF para o caso de eu implantar um sistema de inteligência artificial na minha empresa, que traz alguns riscos novos. Além dele ser um sistema e ter os riscos comuns, ele estende com algumas características próprias, tá? Então, o que acontece? Apoiado no NIST CSF, eu vou usar esses outros dois se for necessidade. No caso dessa indústria do exemplo, eu vou focar no Cyber Security Framework. Para essa empresa de alimentação fictícia, então, eu vou implementar o framework que ele trabalha em torno de funções, que é o que você espera se conseguir com a segurança da informação. O que você espera conseguir com a situação, com a segurança da informação? Identificar ameaças, se proteger contra elas, responder quando elas acontecem e se recuperar quando elas surgem. Então, esse conjunto de funções do CSF, ela tem várias categorias e subcategorias, dizendo como para não identificar, tem a categoria para você fazer análise de risco, então ela é dividida numa estrutura hierárquica, você chega no ponto do que você precisa fazer para ter um determinado nível de segurança que você quer atingir. Você analisa quando você implementa esse framework. E aí, no caso da indústria alimentícia, eu vou trabalhar dentro dessas funções de segurança, dentro das categorias de ações que permitem eu ter essas funções, esses resultados de segurança, eu vou implementar, eu vou focar nessa indústria essas aqui. É assim que vocês usam as ações do framework. Isso aqui é da função governança, é a primeira
a primeira ação, a primeira subcategoria que eles chamam, que está ligada à governança de uma empresa, que é escrever políticas. Depois, a segunda ação é garantir que tem alguém responsável por fazer as coisas de segurança funcionarem. Você tem que ter alguém com o chapéu de segurança na empresa porque você tem a segurança. Alguém tem que olhar para isso. Aí você tem as ações que vão permitir a gente implementar a identidade, o controle de acesso. Então, numa instituição de Protect, essas ações de proteção. Você vai ter algumas ações de detecção, porque eu estou preocupado com incidente, então eu vou pôr alguns mecanismos para incidentes e vou pôr alguns mecanismos para resposta de incidentes. Se eu conseguir estruturar, aumentar o nível de maturidade da empresa com esse conjunto de ações, eu já tendo a minha solução, o meu problema que eu apresentei no meu business case. Então, meu business case, a hora que eu vou detalhar a minha solução, eu vou dizer que eu vou fazer isso aí. E se vocês olharem o NIST, vocês vão ver que no NIST, tem, para cada uma dessas coisinhas que eu estou listando aí, tem uma variedade enorme de documentos dizendo como é que eu faço isso. Se eu quero escrever política de segurança, tem um guia do NIST só para escrever política de segurança. Se eu quero garantir responsabilidade, tem um documento que orienta como é que eu faço isso. Se eu quero gerenciar identidades, tem um documento do NIST sobre isso. Então, o NIST tem tipo assim, mais de 300 guias explicando como fazer cada coisinha em detalhe, e o grande guarda-chuva que te leva até esses documentos é o CSF, é o Cyber Security Framework. Ele é um documento, não lembro agora, em torno de umas 100 páginas, que ele mostra essas funções e o que você precisa atingir para ter esses resultados, e a partir dele você vai para todos esses documentos, você vai implementando cada coisa que você quer atingir. Tá? Então, essa é a solução que nós vamos dar para essa indústria. E aí, claro, a hora que eu colocar isso, eu vou por alternativas. Por exemplo, existe a ISO 27001. A ISO 27001 é boa? É ótima. Ela é a norma técnica brasileira. E ela é, se você for, certificável. Então, eu consigo mostrar para meus clientes, para meus parceiros de negócio, que eu tenho um certificado. Ela é um processo um pouco mais complicado, porque para você se certificar, você precisa implementar a norma inteira naquilo que é aplicável à tua empresa, tá? Então, ela tem uma série de questões que para essa indústria alimentícia, no momento, não interessam muito, porque ela não está preocupada com a certificação ou com a apresentação para clientes. Ela está preocupada com a segurança dela. Outra coisa, as normas técnicas, elas são um conjunto de normas, tá? Tem também detalhes em tudo, mas elas são orientações de alto nível. Elas não chegam, talvez, no nível de detalhe de dizer cada ponto que você tem que fazer. E aí o NIST tem uma série de documentos que fala disso. Então, como a indústria alimentícia não está preocupada nesse momento com uma validação externa da segurança dela, mas em ter essa segurança, o foco inicial foi no NIST. Eu poderia usar o SysControls, é um outro conjunto, um outro framework de segurança. Só que o SysControls, ele é desenhado para empresas que têm uma presença na internet e elas têm riscos moderados. Então, eles são os controles essenciais para você ter uma segurança básica, uma segurança, vamos dizer assim, normal, uma segurança razoável no teu uso nos teus sistemas conectados à internet, na tua empresa conectada à internet. Ela não é tão, ela dá um conjunto básico, ela não aprofunda tanto, ela não é um conjunto tão completo, tá? Então, como no caso dessa indústria ela tem ideia de ir mais fundo e ela está preocupada com ataques, o NIST acabou encaixando melhor para ela. Por isso que eu escolhi. Então, a escolha entre esses três é devido a isso. Mas aí nas alternativas eu explico essa escolha. Lembrando que, uma vez que um deles esteja implementado, é relativamente fácil você conseguir passar para o outro, porque, em essência, você vai proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Isso que é segurança da informação. O conjunto de controles varia, talvez, na forma como eles estão organizados e na profundidade que você vai aplicar, mas no fundo, qualquer um deles bem implementado vai te olhar para a tua confidencialidade, integridade e segurança. Tá? No caso da indústria, o NIST serve, encaixa bem, porque ele está focado em sistemas críticos e tem muita informação que a indústria pode aproveitar disponível para ele implementar. Tá?
Então, aí nas alternativas eu expliquei isso daí, eu expliquei o que acontece. Então, no meu business case, eu traria essa explicação das alternativas e por que é que eu escolhi a que eu propus. Aí, a justificativa, eu vou entrar nos benefícios. Então, nesse caso, o que é que eu vou usar no caso da indústria automobilística? Eu vou usar duas coisas. Eu vou usar o que ela vai perder se ela for afetada pelos riscos cibernéticos, então eu vou usar a exposição aos riscos cibernéticos como justificativa do meu investimento e vou usar como tangível, eu vou usar a exposição aos riscos, como o valor em risco que eu vou calcular a partir dos impactos do incidente cibernético para ela. E como intangível, eu vou usar essa capacidade que ela vai ganhar por eu organizar a tecnologia a partir das medidas de segurança, para eu poder fazer a minha abertura de capital e fazer a introdução de novas tecnologias. Detalhe importante que às vezes nem o pessoal de tecnologia da informação está consciente. A hora que a gente vai introduzindo sistemas de tecnologia da informação, muitas vezes a gente vai fazendo isso por agregação. Vai pondo uma coisa aqui, vai trocando a versão, e a gente não olha muito esse conjunto. Tá? Existem metodologias igual a ITIL que fazem a gestão de TI, mas normalmente não é muito aplicada. A gente vai pondo isso. A hora que eu chego numa empresa que ela, ao longo dos anos foi incorporando e desenvolvendo tecnologia dessa forma, vamos dizer assim, orgânica, eu vou perceber que existe muita perda em processos. Existe muita ineficiência, existem problemas que surgem por causa do jeito que o negócio foi feito. A hora que eu aplico uma metodologia, um framework de segurança, eu organizo o ambiente. E aí eu passo a controlar melhor aquele ambiente e eu tenho ganhos disso. Querem um exemplo? Quantas vezes vocês já não chegaram numa empresa e o cara vira para você, o sistema hoje está lento. Não, isso aqui vai demorar um pouco porque o sistema está fora. O que é isso? Problema de disponibilidade. Muitas vezes pode ter até algum problema aí de integridade de dados. Como é que você resolve isso? Bota processos de segurança que cuidam, por exemplo, de mudanças. Se você organizar, também faz parte do ITIL isso. Se você organizar um bom sistema de gestão de mudanças, vocês vão ver que as interrupções nas empresas caem. Se a interrupção na empresa cai, eu aumento o lucro da empresa, porque eu aumento a produtividade. Então, a hora que eu meto um controle de segurança melhor na empresa, eu começo a fazer as coisas terem mais produtividade, por incrível que pareça. Porque eu organizo, eu dou uma certa disciplina a esses processos. Então, tudo isso, claro, eu vou usar nessa identificação dos riscos. Tem uma parte intangível e tem a parte concreta dos riscos. Então, no caso da minha empresa fictícia de alimentos, o meu sistema de controle industrial e o meu ERP são de longe a coisa mais importante. Tá? Muitas vezes nas minhas aulas que eu dou, eu brinco com o pessoal e tem algumas pessoas. Tem alguém de RH entre vocês? O pessoal de RH briga comigo. Eu brinco que quando eu faço esse tipo de coisa, a última coisa que eu me preocupo é com o sistema de RH da empresa. Por quê? Porque eu estou preocupado com aquilo que vai causar o maior impacto para a empresa como negócio. Vai impactar os clientes dela e a sociedade. Então, por exemplo, se nessa empresa parar o sistema de controle industrial que controla toda a linha de produção, a empresa para, ela não entrega produtos, não faz produtos para vender. Se parar o sistema de RH, ela vai atrasar uns dias o pagamento. Tem impacto legal, tem um monte de impactos. Mas em termos de negócio, não é o que vai afetar a sociedade. Então, na hora que eu olho no meu guia, na minha análise de impacto, eu vi que é o ISC e o ERP, eu vou concentrar minha solução nesses dois. Porque eu estou pondo um projeto para aumentar a maturidade dela, para ela poder sobreviver. E aí, eu vou olhar essas disrupções, vou ver quais os riscos de segurança provocam disrupções nesses sistemas e vou gerar essa análise. Eu vou olhar as vulnerabilidades de cada um desses sistemas, as ameaças podem explorar, vou chegar na conclusão da probabilidade do impacto disso, tá? E a partir daí eu extraio um nível de risco que eu vou usar para as minhas contas. E quando eu olhar para esses custos, eu vou olhar, tem um exemplo adiante. Quando eu olhar para esses custos, eu vou olhar o que é que eu vou gastar para investir em equipamento e o que é que eu vou gastar para manter operando.
Então, eu vou olhar na consultoria para ajudar, melhorar, eu vou olhar eu vou comprar o Firewall, eu vou botar o custo do Firewall, eu vou trocar a versão do antivírus, vou pôr o custo da nova versão do antivírus, eu vou ter que comprar a licença de VPN, vou pôr a licença da VPN, e aí embaixo, minto, a VPN vai entrar embaixo, porque a licença é recorrente. Aí eu vou olhar o que vai entrar de recorrente, os funcionários que eu vou ter que contratar, o salário deles, as licenças que eu vou ter que adquirir para pagar anualmente, todos esses processos. Então, na hora que eu olhar para essa minha indústria e olhar aquelas soluções que eu cheguei na minha análise de risco, aquele meu plano de ação, eu vou extrair delas quanto elas vão custar de investimento e quanto vão custar de manutenção. Então, por exemplo, no meu case fictício, eu cheguei na conclusão que para comprar o Firewall, melhorar o sistema de backup da empresa e, e botar o controle de acesso, eu vou gastar R$ 1 milhão. Num documento de verdade, isso tinha que estar detalhado. Aí eu estou dando um exemplo fictício simplificado. E eu cheguei à conclusão que eu vou gastar R$ 50 mil por mês assim que eu implantar isso, que são as licenças, as pessoas, tá? Então, esse é um custo para essa indústria dela colocar esse meu projeto de melhorar a maturidade baseado nos controles do NIST, colocando aquelas ações que surgiram do NIST Cyber Security Framework, tá? E qual é a minha estimativa do case? O que é que eu vou colocar de retorno? Eu fiz uma conta bastante simples. Isso que eu estou colocando numa projeção de 5 anos me dá 4 milhões. Na minha análise de riscos, que eu citei abaixo, olhando risco da empresa ficar parada, todas as questões que aparecem lá na análise de riscos, eu cheguei na conclusão que eu tenho uma exposição de R$ 15 milhões para os próximos 5 anos. Como é que eu cheguei nisso? Olhando cada um dos riscos, o que eu posso ter de prejuízo financeiro por causa deles, o que eu posso ter de multas, o que eu posso ter de perdas de faturamento, e fazendo toda a conta, que num documento de verdade tinha que estar tudo detalhado, aí está resumido, eu cheguei em 15 milhões. Então, eu peguei esses 15 milhões, vi que para reduzir esses 15 milhões eu vou gastar 4 milhões, então eu cheguei à conclusão que para cada real investido eu tenho R$ 3,50 de retorno do investimento. Eu reduzo o meu risco em R$ 3,50. Aliás, desculpa, 3,75. Então, esse é o meu retorno do investimento, esse é o meu benefício potencial traduzido por um índice. Esse ROI eu vou comparar com o ROI dos outros investimentos que o hospital vai fazer, tá? No caso de segurança, eu estou mostrando que tem um retorno positivo para a empresa, tá? Que tem um retorno bastante significativo em termos de retorno de investimentos, e que é positivo, é significativo, e ele é alguma coisa que pode ser comparada com outras alternativas, tá? E claro que aí o que é que acontece? Esse custo, tudo isso, está baseado num plano de implementação que eu também vou documentar. Eu vou mostrar quais são as etapas. Dica para vocês: botar segurança numa empresa que hoje tem um nível baixo significa eu fazer vários projetos. Eu vou fazer o projeto do controle de acesso, que é separado do projeto do firewall, que é separado do projeto de colocar um CIEM para monitoração, que é separado da contratação do SOC. Então, o que que eu faço? Em vez de eu fazer um grande projetão ou tratar isso como um monte de atividades sem conexão, eu estruturo isso na forma de um portfólio. Ele é um portfólio composto de um conjunto de projetos que, se executados, vão implementando essas medidas de segurança. É mais fácil de gerenciar dessa forma. Por quê? Porque cada projeto vai ter o seu cronograma, a sua estimativa de custos, a sua estimativa de prazo de entrega, os seus responsáveis, e o Project Manager, que ficar responsável por isso, vai conseguir controlar melhor do que eu colocar tudo no mesmo grande pacote, tá? E são coisas realmente independentes, uma não afeta a outra. Então, a estruturação
A estruturação, por exemplo, para o caso do hospital, ficou desse jeito. Eu dividi em 8 projetos, tá? O projeto zero, que é o mais importante, é criar uma estrutura de segurança. Não adianta eu botar coisas de segurança na empresa se eu não tiver quem olhe por elas. Então, primeira coisa é, criar uma estrutura, mexer no organograma, contratar um cara que fique com papel de segurança, ou dar esse papel para alguém, dar esse chapéu para alguém. Aí eu começo a estruturar o controle de acesso, começo a estruturar a gestão de vulnerabilidades, dá para fazer isso muito rápido, então eu vou fazer isso nos 3 primeiros meses do ano. Aí logo em seguida eu começo a disparar o CIEM, que ele vai usar o insumo desses outros projetos para começar a correlacionar eventos e me dar informações para que eu possa monitorar. Aí, com isso montado, eu vou contratar alguém que olhe. Normalmente não vale a pena eu ter um SOC, para quem não conhece o termo, é a área de monitoração de segurança, a área que fica olhando para os eventos que acontecem no ambiente de TI e percebe se está pegando um vírus, se alguém está tentando invadir, se tem algum usuário mais esperto tentando fazer o que não devia. Então, essa área de monitoração você pode montar dentro da empresa ou montar fora da empresa. Contratar alguém que te preste esse serviço. Hoje, na prática, uma boa parte das empresas que não são de TI estão pondo isso fora, por um motivo muito simples. Todo mundo está conectado na internet. Uma boa parte dos processos da empresa hoje costumam rodar, tem coisas batch, rodando em bases de dados, muitas coisas estão na nuvem, que estão expostos à internet 24/7. Não adianta olhar só no horário comercial. O hacker pode me invadir à noite. Entendeu? Então, eu preciso de uma monitoração 24/7. Monitoração 24/7 significa turnos de trabalho, significa equipes grandes. Para uma indústria alimentícia, vale isso? É melhor ela contratar esse serviço de alguém. Alguém que monitore a segurança para ela. Existem empresas especializadas nisso. E aí eu vou organizar o grupo de resposta a incidentes. Uma vez que alguém detecta, alguém tem que tratar o que foi detectado. Normalmente isso é interno, são decisões internas junto ao negócio. Aí eu vou revisar meu backup e adequar e reformar meus data centers, foi uma das coisas que foi percebida nessa indústria. Legal, tenho esse meu plano, apresento isso no meu business case, faço a conclusão, amarrando logicamente todas essas coisas, tá? E aí, nessa conclusão, por exemplo, do case fictício, eu falo a elevação da maturidade, vai beneficiar ela, diminuindo a exposição aos ataques cibernéticos, olhando para a avaliação de riscos, vai diminuir essa exposição elevada que ela tem, vai diminuir a possibilidade dela ter problemas na abertura de capital, vai capacitar ela a fazer novos investimentos em novas tecnologias como IA, vai melhorar a produtividade. Eu vou explicar tudo isso na conclusão. E vou dizer que para cada real investido, além de todas essas coisas intangíveis, ela vai ter um retorno de R$ 3,75 para cada real investido em termos de mitigação. Essa é a minha conclusão. Feito tudo isso, eu boto isso no sumário executivo. Não tenham a ilusão que um presidente de uma empresa vai ler um business case inteiro. Ele vai ler esse business case se isso interessar para ele. Como é que ele vai olhar? Ele vai bater os olhos no sumário executivo. Mais que isso, se a alta direção chamar vocês para defender isso no board ou defender em algum lugar, eles vão te dar alguns minutos para você falar. Ninguém vai ficar 3, 4 horas escutando um especialista em segurança da informação explicando o que um business case. Eles vão te dar. E então você vai usar o sumário executivo, que tem que ser alguma coisa que mostre essas informações de forma muito assertiva e de uma forma convincente para chamar a atenção sobre o problema. Se o sumário executivo mostrou que aquilo é digno de olhar, aí sim que o pessoal vai ler, vai analisar o business case e vai te dar uma resposta em cima dele. Então, basicamente, a grande defesa de um processo é esse. Como é que eu faria isso? Na minha indústria alimentícia. O cara de TI, que hoje cuida da segurança da informação junto com um monte de outros chapéus, ele começaria a elaborar todos esses documentos, essas análises, estaria alinhado, normalmente numa empresa que não é de TI, o gerente de TI está respondendo para um diretor administrativo, está respondendo para um diretor de alguma outra área, então ele começa a alinhar com esse diretor que ele está olhando para isso, pega os subsídios com as várias outras áreas para ele poder elaborar tudo isso,
Elaborou o business case, aí ele pede para o superior dele, para que convence o superior dele, claro, que isso vale a pena levar para a direção da empresa, aí leva para a direção da empresa. Não tenham ilusão de uma coisa: fazer isso aí sem ajuda das áreas de negócio da empresa. Quem entende do negócio, quem vai te ajudar a colocar essas coisas numa linguagem de negócio são as áreas de negócio. No caso de um hospital, eu vou sentar com o diretor clínico, eu vou lá com o diretor que cuida da parte de suporte lá de enfermagem, de hotelaria do hospital. Eu vou conversar com todo mundo para entender como é que a tecnologia impacta eles, como é que esses riscos são vistos por eles, quais são as consequências dos impactos dos negócios para eles, para que eu possa traduzir isso no meu business case na linguagem que eles entendam e me apoiem na discussão também. Porque não adianta nada eu falar que o Faro vai parar o hospital se virar o diretor de clínico e falar, isso é besteira. Eu tenho que estar alinhado, eu tenho que dizer aquilo de forma que seja algo consistente com o negócio. Então, nessa apresentação do BC, tem todo esse trabalho, tá? Para chegar nesse documento e levar para a diretoria da empresa. Tá? Se eu não convencer meu superior hierárquico e não convencer a diretoria da empresa, não convencer ele, eu não vou para a diretoria. E para eu convencer ele, eu preciso ter esses argumentos e preciso ter esse trabalho feito de formiguinha, de coletar essas informações com todo mundo, tá? É trabalhoso, business case não é uma coisa que você faz, senta agora e à noite entrega para a diretoria da empresa, não é isso. Ele é alguma coisa que requer um esforço, mas que compensa muito. Compensa de duas formas. Se você conseguir convencer a direção da tua empresa que investir no teu projeto de segurança é melhor do que ela investir, vamos usar o caso do hospital, na tomografia, legal, você conseguiu melhorar o nível de segurança da empresa, você conseguiu estabelecer ela num novo patamar, conseguiu teus objetivos. Se por acaso, numa discussão, a direção da empresa entender que aquilo que você está argumentando faz sentido, mas é mais importante comprar o aparelho de tomografia, eles vão investir na tomografia, você tem documentado que você apresentou isso. Se daqui a 15, 20 dias, um ano, entrar um ransomware da empresa e o equipamento de tomografia, que não deixa de ser um computador ligado num monte de sensores, pegar o ransomware para tudo de funcionar, a hora que a turma olhar para você, como é que isso aconteceu? Você fala, olha, tá vendo? Aqui tá dizendo que tinha esse risco, tá tudo aqui. Você fez seu papel. Você demonstrou, você entendeu? Você não podia ir lá e sacar o dinheiro do caixa da empresa e investir, mas você fez todo o possível, fez o seu melhor esforço. E está justificado. E a direção da empresa também tem um histórico. Ela considerou isso mais importante que aquilo. Pode estar certa também, tá? A gente de segurança, nós podemos estar errado também, porque eles estão olhando o negócio, nós estamos olhando um pedaço do negócio. Então, para isso que é o business case. Então, basicamente, esse é o grande trabalho, esse é a grande, vamos dizer assim, abordagem que ajuda a gente a apresentar e defender projetos de segurança da informação junto à alta direção das empresas, tá? Basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Se quiserem agora uns minutinhos. Flávio, temos uns minutos para dúvidas? Sim, Carlos, temos, tá? Só que antes disso, 5 minutinhos, eu vou colocar aqui no chat o link para o certificado dessa aula, tá? E a gente também quer fazer um convite para aqueles que quiserem entrar na formação de implementador do CSF, que começa na próxima segunda-feira, tá? Com o Carlos e com o Rafael. Os dois trabalham em uma empresa de consultoria. E aí, essa será a última turma do ano e também faz parte do nosso MBA em Gestão de Segurança da Informação. Nosso MBA é composto de 6 pilares. Existe dentro de cada pilar uma formação associada. No caso, o NICE CSF Lead Implementer faz parte do primeiro pilar, que é o de segurança da informação, e inclusive quem já fez o curso, esse curso com o Carlos, também na próxima segunda-feira a gente começa o curso de implementador da 22301,
focado na parte de resiliência, continuidade de negócio, que é outro pilar também deste MBA. A nossa ideia é completar esse MBA até meados de fevereiro de 2025. Todas essas formações que aqui se encontram, elas já foram entregues, exceto a formação de CISO, que é uma formação de nível estratégico que a gente está ainda desenhando e levantando quem serão os professores, tá? Todas as outras já foram entregues, provavelmente vão ter outras turmas, né? A gente tem a turma da 27001 Auditor Líder, que já começou sábado passado, esse sábado agora será a segunda turma, tá? Do RMF, nós já vamos ter uma próxima turma, provavelmente início de 2025. Então, quem tem interesse em completar esse MBA ou em evoluir na carreira na parte de gestão e segurança da informação, esta é a nossa rota. E a próxima turma, para quem quer se especializar com foco prático, né? A gente já rodou 3 turmas dessa formação, desculpa, são 2 turmas que a gente já rodou, a gente vai rodar a terceira turma do CSF. A terceira turma será mais prática, a pedido dos alunos. Nas turmas anteriores a gente fez uma mesclagem, e agora a próxima turma será com foco bastante prático, em cima do estudo de caso, o mais rápido possível, logo na primeira ou segunda aula, tá? Essa formação ela percorre todas as categorias do NIST e CSF, para quem quer implementar um programa de cibersegurança. A gente passa pelas categorias de governar, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Ensinamos o método, a metodologia de avaliação de gap, como a gente faz esse processo de acordo com o NIST. A gente vai trazer a planilha, vamos trazer um estudo de caso para entender como se faz essa avaliação na prática, como fazer a recomendação das categorias de controle do NIST, vamos ensinar como produzir um relatório de gap, e aí, ao final, você tem a possibilidade de ter um certificado registrado junto à Exemplar Global. A gente registrou esse curso junto à Exemplar, porque ela é uma credenciadora de normas, de cursos relacionados a normas, especialmente padrões que vêm da ISO e do NIST. Então, ao fazer esse curso, no final, você tem a possibilidade de prestar uma prova diretamente com a TI Exames e vai ter o seu certificado registrado para que ele tenha reconhecimento global. Então, não é somente um certificado de treinamento, é um certificado que tem validade, que tem acreditação por trás, que é da Exemplar Global, que é uma das principais credenciadoras de treinamentos relacionados a normas. A turma vai ser conduzida nos dias 28, a semana que vem todinha, no caso, né? E depois a gente estende nos dias 1, 4, 5 de novembro. Serão aí, se eu não estou enganado, são 6 noites, né? Dá um pouco mais, acho que são 7 noites, 21 horas, tá? 21 horas de treinamento, é um treinamento bastante intensivo. Você vai sair dele com um entendimento prático de como implementar o NIST na sua organização, de como conduzir o uso do NIST para programas de melhoria de cibersegurança. É a última turma do ano, tem a prova inclusa no final, são 40 perguntas, tem que acertar no mínimo 75% para ser aprovado, e então sai o certificado com seu registro na Exemplar Global. São 3 vagas disponíveis, essa turma já foi aberta, a gente já teve outras aulas de lançamento, e a gente aproveita aqui para quem quiser, são as últimas 3 vagas, ainda tem um desconto, essas últimas vagas ainda tem um desconto disponível, você pode fazer em 6 vezes de 284, de 280,84 centavos, ou você pode fazer à vista, que tem um desconto relacionado nessa modalidade. Então, somente 3 vagas para quem estiver interessado. Provavelmente a gente deve encerrar as inscrições hoje, início da tarde. É a última oportunidade para aqueles que quiserem ingressar nessa turma. Próxima turma vai demorar um tempo, porque a gente já teve 3 turmas. Essa será a terceira desse ano, então a gente vai dar um descanso nesse treinamento e a gente só vai voltar meados de 2025. Para aqueles que têm interesse no MBA, podem começar por essa formação e depois vão contratando as demais ao longo de 18 meses. Tá? Você tem que completar o MBA em 18 meses. A gente não tem oferta de pacote de MBA
nós não fazemos a oferta dessa especialização lato sensu no modelo tradicional das faculdades. A gente oferece como formações avulsas, que quando você completa o total de 6, você tem a possibilidade de solicitar um certificado que será emitido pela Faculdade de Faciência. Esse MBA já tem registro no MEC, ele opera registrado no MEC. A gente já tem outros modelos de MBA que a gente já certificou alunos. Esse é um MBA novo e a ideia é a gente finalizar todas as formações fevereiro de 2025, sendo que muitas delas já aconteceram. Então, quem for entrar agora pode embarcar pelo CSF e depois complementará as outras formações ao longo do próximo ano, tá? Essa é a intenção, que a gente venha oferecer outras turmas de todas as formações que aqui se encontram, tá? Agora sim, eu vou colocar aí o link para emissão do certificado da aula de hoje e a gente abre o espaço para perguntas para o Carlos a respeito do conteúdo ou a respeito da própria formação, tá? Então, e no chat vai aparecer agora o link tanto para quem quiser se inscrever no CSF, como para emitir o certificado da aula gratuita de hoje, tá? Vou liberar os microfones, deixar todos abertos, vai facilitar a nossa interação. Os microfones agora já estão abertos. Quem quiser é só clicar em cima do ícone microfone e mandar pergunta para o Carlos, ou complementar, se você quiser trazer uma complementação para essa aula, adicionar alguma visão da sua experiência, fique à vontade também. Para isso, a gente pode ficar aqui alguns minutos. Oi. Oi, Opa, user. tudo bem? Quem é você, user? Na verdade é Genielso o nome. Eu não sei o que deu aqui, mas tudo bem. Tá Eu bom. queria fazer uma pergunta para o professor. Sou aqui de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. Trabalho no escritório também onde a gente mexe com LGPD, mas focado exclusivamente no setor público. E diante da aula do professor, eu tenho uma dúvida, eu até mandei no chat aqui, mas eu vou ler ela e se o professor quiser responder, né? A minha pergunta é a seguinte: de que forma as empresas do setor privado pode usar a LGPD como uma vantagem competitiva, indo além da exigência para fortalecer a confiança dos clientes e inovações em privacidade e segurança de dados? Ó, eu vou dar uma visão bem particular disso, tá? Tá, Ah, LGPD, inclusive segurança cibernética, na minha opinião, não, se você ser seguro não é uma vantagem competitiva, é uma obrigação de negócio, tá? O que eu diria é o seguinte: quem não está adequado ao LGPD ou quem não tem segurança implementada, ele é que, na realidade, não está entregando um serviço para a sociedade adequado. Então, não é que ele deixa de ter uma vantagem competitiva, ele já está em prejuízo. E o que é que isso causa o dano? Muitas vezes as pessoas não percebem esse risco, porque está operando, tudo foi assim, até o dia que dá um grande incidente, e aí você tem um impacto grande na sociedade, na empresa, tudo. Então, eu não vejo como vantagem competitiva, eu vejo como uma obrigação para estar no negócio, tá? tá. Então, no caso, não seria muito nessa questão de estar à frente ou não, mas seria uma adequação para melhor, né? Vamos É, supor, se há um vazamento de dados na empresa, o prejuízo é enorme, né? seria não estar atrás, tá? Imagina o É, seguinte, deixa eu fazer uma analogia. Imagina um carro. sim. Você compraria um carro sem freios, sem airbag, sem espelho retrovisor? Se alguém colocasse um Com carro desses à certeza venda, não. alguém compraria? Não, não. É a mesma coisa LGPD. Alguém botar um produto Perfeito, perfeito. sem respeitar a lei, entendeu? É uma lei. E assim, se for uma empresa, como é que o contratante da empresa confia nessa empresa se ele não tem nenhum gerenciamento de dados, né? Beleza, professor, obrigado, viu, pela resposta. Foi muito esclarecedor. Até mais.
Obrigado. Alguém mais gostaria de fazer alguma outra pergunta, alguma outra observação? Os slides que o professor Carlos apresentou, depois a gente libera nas redes sociais. Eu acho que eu peço depois para o Carlos colocar no LinkedIn dele, aí vocês também têm a possibilidade de se conectar com ele, gerar network, isso é muito importante também, tá? Sempre os alunos estarem conectados aos professores, né, Carlos? Aí Tá bom, depois já. o Carlos libera para mim lá no LinkedIn dele, e aí eu compartilho com vocês nos grupos, tá? Acho que a Ô, Morgado queria ô, fazer uma Flávio, pergunta. Oi. boa tarde, Morgado. Bom dia, né? Desculpa. Eu queria fazer uma pergunta para o Carlos. Acho que ele falou bem ali quando que assim muitas vezes o negócio vai priorizar, né, o aparelho ali na empresa e não o projeto de segurança, né? Entretanto, também a gente sabe que depois na prática os negócios acabam falando para a gente, ó, achando algum culpado, né? Mas aí, ô, Carlos, a minha pergunta é, como que você, dentro do business cases aí, que são várias etapas, precisa de uma necessidade de um tempo bem considerável, pela sua experiência, como que você casa, né, o tempo que você tem para apresentar com o projeto, todas as informações que você precisa levantar, com a necessidade, né, a urgência do risco envolvido? Vamos lá. Tem duas situações diferentes aí, tá? Por exemplo, quando eu tratava, uma época eu liderei uma equipe de resposta a incidentes, tá? De segurança, numa instituição financeira, e também equipe responsável pelos projetos de segurança da informação, tá? Então, são duas situações diferentes. Se eu detectasse alguma coisa que trazia risco iminente ao banco, um impacto assim muito grave que não dá para esperar, eu escalava imediatamente para o meu superior, aí, dependendo do caso, a gente chegava imediatamente na alta direção da empresa explicando o que estava acontecendo, tá? E tentando explicar da forma mais voltada ao negócio possível. Por quê? Porque era um risco eminente, era alguma coisa que se eu não tomasse uma atitude rápida, ia trazer estragos. Então, esse é um caminho. Outro, mas aí era como resposta a incidentes, como... Agora, outro é projeto. Eu estou olhando o que a minha empresa tem necessidade de melhorar o nível de segurança. A minha empresa está exposta a riscos cibernéticos. A minha empresa tem algumas práticas que precisam ser melhoradas. Aí eu vou levar um projeto, eu vou propor, eu vou discutir. Então, são duas situações diferentes, tá? No caso de levar uma emergência, claro que eu também vou buscar me embasar o máximo possível. Todo gestor de segurança da informação, minha sugestão é periodicamente fazer uma análise dos riscos, tá? Não só olhar para vulnerabilidades, para o resultado dos logs de intrusion detection ou testes de invasão, mas fazer uma análise periódica dos riscos e se detectar alguma coisa que está para explodir, levar para cima imediatamente. Isso, você pode receber um não, pode, tudo bem. Mas você levou a emergência. Aí, o projeto é uma outra etapa. Normalmente, na emergência, eu quero uma ação rápida. Eu preciso de alguma coisa que normalmente não está caracterizando um projeto grande. Um projeto, uma mudança estrutural, introduzir novos controles, todo, aí eu levo pelo caminho do business case, tá? Então, são duas Sim. situações diferentes. Risco iminente. A barragem vai romper, eu já vou bater lá na porta da... Ó, tá aparecendo uma rachadura na barragem, ela vai romper. Sim, o que for crítico, né, na prática, né? Exato. Ó, a barragem vai romper. Olha, essa barragem, ela é uma barragem de terra, ela tem esses problemas. Eu sugiro fazer um projeto para melhorar, entendeu? São dois momentos diferentes. A gente na hora que está o incêndio, você não vai pegar o business case e levar lá, tá? Não, tudo Tá. bem. Se você já fez antes, você até leva. Mas na hora do incêndio, você não vai ter tempo do business case. Mas Perfeito. da mesma forma, você precisa ir armado dos mesmos argumentos. O que é que isso significa para o meu negócio? Então, todo gestor de segurança da informação deveria ter na gaveta e revisar periodicamente uma análise de impacto de negócios e uma análise de riscos, tá? E ter a apresentação em pílulas, poderíamos dizer assim?
em um determinado período, sempre está revisando junto à gestão? Ah, todo ano, normalmente nas empresas, você tem um período que é o período que você discute orçamentos, o orçamento para o ano que vem. É nesse momento que você leva os business case. Erro comum que eu encontro nas áreas de TI, tá? E eu mesmo cometi isso no passado, tá? A gente pode falar também, porque tantos anos em tecnologia, a gente também aprende com os erros, tá? É Claro. você fazer o orçamento, a hora que fala, olha, semana que vem a direção da empresa quer ver o orçamento. Aí você, entendeu? Então, na realidade, a hora que chegar aquela data que você sabe que o cara vai bater na tua porta para pedir o orçamento, você já tem o business case pronto, tá? Aí vem uma outra pergunta que vocês me fizeram: quanto tempo demora a fazer o business case? Ele é alguma coisa, para ser bem feita, você vai levar alguns dias. Eu diria que 1, 2 meses no mínimo, tá? Para fazer um negócio bem feito, tá? Uhum. 3 meses talvez seja um prazo assim que eu daria para alguém que me perguntasse da direção quanto tempo você precisa. Eu não acreditaria em ninguém que me falasse: olha, eu vou fazer o business case do zero, mas eu tenho que fazer do zero, na sexta-feira eu te entrego, tá? Ele demanda tempo. Então, minha sugestão: aproveite esse momento anual de fazer orçamento para o ano que vem para apresentar os business case e esteja com o orçamento, com o business case pronto nesse momento, tá? Se pensar nisso, normalmente as empresas entram nessa fase entre outubro, setembro. Outubro é normalmente quando as empresas começam a pensar nisso. Então, você tem de janeiro até setembro para fazer um bom business case, tá? Tá bom. E na emergência, você leva aqueles que tinham sido prontos, estavam prontos e foram rejeitados, ou você leva a tua análise de risco para embasar o que você, ó, a barragem está rompendo, se ela romper, vai morrer tanta gente. Está aqui, tá? É basicamente isso. Tem um outro professor que dá aula aqui conosco, o Rafael, que ele costuma brincar que quando a gente fazia essas discussões alguns anos atrás, ninguém acreditava na gente. A turma via a gente, o gestor de riscos, como aquele profeta do apocalipse, né? Porque a gente sempre leva dizendo que vai acontecer alguma coisa drástica. E ninguém acreditava no Brasil que aconteciam coisas drásticas. Infelizmente, a vida real está mostrando que o Brasil também está sujeito a um monte de coisas. Então, por exemplo, se eu falasse que tinha que se preocupar do CPD encher de água, a turma dava risada alguns anos atrás. O data center. Hoje em dia, do encher de água o data center, dependendo da região que está a tua empresa, algo pode acontecer. A barragem romper era um exemplo absurdo. Ninguém acreditava que uma barragem rompia. Hoje em dia a gente sabe que rompe. Então, tem uma série de coisas que mudaram o cenário aqui no Brasil que, de certa forma, facilitam essa defesa dos business case. Por quê? Porque aquelas coisas que a gente vivia alertando que podiam acontecer com o problema climático, uma série de outros problemas, acabaram se tornando reais. Entendeu? Então, infelizmente, o Brasil, a gente está aprendendo, talvez, a lidar com essas emergências. Hoje é mais fácil você discutir isso com a alta direção da empresa do que era uns anos atrás, tá? É. Alguém comentou que, por exemplo, prever desastres antigamente era custo. Hoje você pode até considerar no lucro. Depende muito do tipo de desastre que vai acontecer com a tua empresa. Então, basicamente é isso, tá? Então, não sei se respondi a tua pergunta, mas basicamente é isso. São dois momentos diferentes. Um é a minha emergência e outro é você defender um projeto para melhorar a empresa, tá? Sim, sim. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta, comentários? Todos prontos para fazer os business cases nas suas empresas? Precisa ter o apoio também, né, o Carlos, dos gestores para poder desenvolver, né? Querer a gente sempre quer, né? Precisa ver se os gestores também disponibilizam seus tempos e nos apoiam, né? Essa parte também sempre é mais difícil. Aí não adianta, aí tem que ser realmente no dia a dia. Até Eu, porque eu, eu entendo que às vezes expõe certas fragilidades que muitos não querem, né, que sejam expostos ou não têm maturidade para tratar ela, né?
Eu tô pronto, mas eu não consigo entregar na sexta-feira, hein? Alguém colocou aí uma pergunta, foi o Charles, de se o SOC, contratar um SOC externo é um risco. Vai ser um risco se você não escolher bem a empresa, tá? Existem muitas empresas de mercado boas, com qualificações de segurança. Quando você contratar uma empresa que presta serviços de segurança da informação, a primeira coisa que você tem que olhar é se ela é capacitada para prestar esse serviço. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma monitoração de segurança, existem uma série de certificações que essa empresa pode apresentar para você. Aí entra, por exemplo, uma ISO 27001, que é se essa empresa tem, se ela tem um nível de. O que é uma certificação de segurança, tá? Basicamente é o seguinte: é uma visão externa, um auditor externo que foi lá, olhou e atestou que você está com um nível de segurança adequado ao que aquela norma, aquela determinada norma propõe. Então, se eu vou contratar um SOC para eu não introduzir riscos dele ter acesso ao meu ambiente, ter acesso a informações críticas minhas, eu vou escolher um SOC que tenha um nível de segurança maior que o meu, tá? Igual ou maior, tá? E aí eu vou pedir essas certificações. Tem a 27001, que é de segurança da informação, tem 27017, que é segurança em nuvem, tem 27032, que é segurança cibernética. Então, eu vou verificar isso. Eu vou contratar um SOC que atenda esses requisitos, tá? E é um projeto de segurança fazer isso, porque eu vou ter que dar acesso ao meu ambiente, eu vou ter que criar VPNs, eu vou ter que criar uma forma de passar meus logs para ele. Então, a contratação num SOC não é simplesmente fazer RFP e contratar a empresa, é todo o projeto de integração desse SOC com o meu ambiente interno da minha empresa, tá? Eu não entendi, Olino, tua pergunta. Acho que ele mandou repetir essa questão da contratação do SOC externo. Não, do SOC você falou assim, você tem que escolher bem o SOC. Você não pode contratar qualquer SOC. Você tem que garantir que a empresa que você está contratando é uma empresa capacitada a prestar esse serviço. Como é que você vai olhar isso? Você vai olhar pelas certificações de segurança que ela tem. Você vai olhar pelo histórico dela no mercado, tá? Existem muitas empresas boas nessa área. Bom dia, Relação a Carlos. 27001. A 27001, ela é uma norma técnica que ela traz as melhores práticas de segurança da informação para que você tenha um sistema de gestão de segurança da informação na empresa, tá? Então, quando você implementa a norma, você implementa um conjunto de 93 medidas, 93 ou 96, não lembro do número exato, que te garantem que você consegue fazer a gestão de segurança funcionar. Você está olhando para os vários aspectos e que isso é feito de uma forma continuada. Quando eu tiro uma certificação da minha empresa da 27001, o que eu estou fazendo é um auditor, uma empresa capacitada a fazer essa auditoria, ah, autorizada a fazer essa auditoria, também ela segue determinados padrões junto à ISO, tá? Uma empresa certificadora, ela vem, ela faz uma auditoria na minha empresa e ela diz, olha, você está seguindo tudo o que, que essa norma diz que tem que seguir. Então, ela vai olhar se eu tenho esses controles e se os controles que eu não tenho têm justificativa para eu não ter. E aí, se eu estiver de acordo com o que a norma diz, eu tenho um certificado de segurança. É um sistema muito bom da 27001. O NIST, na verdade, porque os Estados Unidos também participa da ISO, tem a ANSI. Então, o NIST, na realidade, muito do que está nele vem também dessas normas. Então, não é que você tem que fazer uma coisa exclusiva, mas a 27001 é muito boa e ela tem esse papel fundamental quando você é prestador de serviço de mostrar para outros que você tem um nível de segurança adequado, tá?
A ISO para segurança da nuvem é a 27017, que trata de requisitos de segurança para sistemas em nuvem, e tem a 27018, que trata da privacidade da informação em sistemas em nuvem, tá? É a pergunta do Olimo. E o Lorde falou que ele tem a 27002. A 27001 é uma norma de um sistema de gestão de segurança da informação. Era uma norma em que as empresas se certificam. Então, você quer mostrar que você tem um sistema de gestão de segurança da informação implementado, você tira a 27001. A 27002, ela é uma norma que traz diretrizes, orientações para eu implementar os controles listados necessários para que eu tenha um sistema de gestão de segurança da informação. As pessoas, nós, podemos fazer cursos e nos certificar como implementadores da 27001, podemos nos certificar em 27002. Agora, as empresas, elas se certificam delas terem ou não um sistema de segurança da informação como a 27000 implementada, tá? Nem o NIST, nem o CIS são certificáveis, tá? Para empresas. Você pode ter uma auditoria que diz que você está em compliance, mas não tem uma certificação igual a isso, tá? O, dê uma olhada na. Alguém perguntou quais certificações a equipe teria ter. Dá uma olhada no portfólio da AT Exames, vocês vão ver várias certificações úteis, tá? Para essa parte. Eu diria que a mais básica de todas é vocês começarem pela 27001, tá? Toda equipe de segurança deveria, no mínimo, conhecer a 27001 para poder exigir até dos fornecedores. Dependendo da tua empresa, por exemplo, no caso dessa indústria alimentícia que eu usei como exemplo, você quer um nível crítico de segurança, você treinaria a tua equipe no NIST, que o NIST ele tem essa extrema vantagem dele cobrir quase tudo de segurança, com guias bastante claros, gratuitos, disponíveis para a gente implementar. Então, o NIST é muito bom e, como eu disse, é muito fácil é muito fácil você implementar o NIST completo e dele passar, por exemplo, uma certificação 27001, se você quiser, da empresa, tá? Mas, então, para a pergunta que foi feita, que certificações minha equipe deveria ter? Eu colocaria a 27001 e colocaria o CSF, tá? Como certificação mínima para a equipe. Não saberia te dizer aí, o Hélio perguntou da 20.000. Eu normalmente realmente estou mais focado na 27001, tá? Para a segurança da informação, acabo trabalhando mais com ela. Não olhei, nunca olhei muito para 20.000, tá? Não teria como te dar esse feedback aí da 20.000 em relação a 27001, tá? Aí o Flávio pode responder. Flávio, o Alberto está perguntando se o CompTIA é boa. Sim, nos Estados Unidos ela é dominante no mercado, né? A certificação de entrada essencial. Qualquer pessoa que vai querer trabalhar nos Estados Unidos na área de segurança da informação, a CompTIA, especialmente a Security Plus, ela é a certificação de entrada essencial, essencial, é a entrada, né? Inclusive, a gente tem curso aqui, a gente já rodou uma turma. Provavelmente a gente vai ter uma outra início de 2025, tá? Então, trabalhar como analista é uma certificação fundamental. Então, você estuda conceitos de segurança da informação, a parte de redes, criptografia, é bastante abrangente. O corpo de conhecimento dessa certificação é bastante abrangente comparado com a certificação ISFS do ICSIM, seria equivalente a 3 vezes mais o tamanho em termos de corpo de conhecimento, tá? Então, para atuar na área é bastante relevante. Para quem tem interesse em se especializar em sistemas de gestão, especialmente na 27001, temos as duas formações, a de implementador e a de auditor. As duas se complementam.
Se você quer atuar escrevendo os documentos, produzindo os planos, os procedimentos, o implementador é necessário. Mas em determinado momento você vai querer auditar. E aí tem as práticas de auditoria, a forma como você vai verificar a evidência de cada requisito. Aí o curso de auditor, ele acaba englobando isso. Até porque se você quiser, em algum momento, atuar como auditor, você precisa ter certificado de auditor, não vai servir o certificado de implementador. Então, muitas vezes os alunos acabam fazendo as duas formações porque elas se complementam, tá? Nós temos também o implementador da 20.000 aqui, que é voltado para gestão de serviços de TI. É relevante para quem é da área de segurança da informação, porque engloba outros aspectos relacionados ao gerenciamento de serviços, como fazer o levantamento de ativos, de informação, lidar com a parte de delivery, de entrega, e muitas vezes uma falha no serviço também impacta na disponibilidade da informação. Então, quando você atua na parte de gestão de serviços, você não olha só a segurança em si, mas você olha diversos outros elementos, porque a disponibilidade de um ativo, ela impacta na disponibilidade da informação. E uma boa gestão de serviços, ela te leva a melhorar esse ambiente. Então, se você tem o intuito de ser um gestor de serviço, não só olhando especificamente a segurança em si, mas tudo que está em volta dela, a 20.000 é bastante interessante, ela é um caminho para isso, tá? Assim como a AIT, o COBIT, mas a 20.000 ela é mais palpável, ela é mais objetiva do que você ficar estudando AIT, porque AIT são muitos livros, muitos cursos, e aí até você ter uma conclusão, uma visão geral, você gasta muito tempo. Fazer um IT Foundation, por exemplo, é simplesmente só entender terminologia. Você quase não sai do curso com nenhuma uma prática que você vai sair dali pronto para implementar. Então, para quem busca melhorar a gestão de serviços, fazer um curso de ISO 20.000 pode ser mais interessante. Isso mesmo, Lorde. Pessoal, já são 11 horas e 41 minutos. A gente vai encerrando por aqui. Ainda tem 110 pessoas conectadas, né? Amanhã a gente vai iniciar o curso da 42.001, que inclusive o Carlos vai depois conduzir a parte de auditoria, tá? O Carlos também está presente nesse curso. Então, amanhã, aos sábados, iniciamos o curso de auditor da 42.001 para inteligência artificial. A gente começa com o professor Matheus, os 2 primeiros sábados. Depois, o Carlos vai assumir uma parte, o módulo de auditoria. Na segunda-feira começam os 2 cursos, com o Carlos e Rafael do CSF, para quem quer entender como implementar esse modelo de cibersegurança, de gestão de cibersegurança, e também a 22.301. E amanhã a gente vai ter uma aula aberta sobre Disaster Recovery. Tá? Amanhã, aguarde o convite, está sendo criado. Amanhã, às 9 horas da manhã, uma aula sobre Disaster Recovery. Obrigado a todos. Espero que a gente tenha ajudado, trazido insights para vocês, e a gente continuará nessa jornada de evolução que nunca para, o aprendizado ele é contínuo, e a gente está aqui para apoiar. Qualquer sugestão de aulas, né? Me mande, coloque nas redes sociais, a gente sempre está atento para isso e trazer conteúdos que façam sentido na carreira de vocês. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. E a gente se encontra em breve, amanhã, e outras aulas que vão surgindo por aqui. Até mais. Até mais. Obrigado, obrigado, Flávio. Obrigado a todos pela oportunidade e aguardo vocês nos nossos outros cursos. A gente continuar o bate-papo e a troca de conhecimentos. Até mais.